bem, porque é quarta-feira, hora das mães. Susana Matias, bom dia. Bom dia. Cá estamos nós para mais um apontamento, tratar aqui assuntos importantes. As mães já vão aguardando semanalmente o dia certo para ficar a saber um bocadinho mais, não é? É verdade, é Aliás, verdade. e com a importância dos... Não tem sido no feminino, não é? Não quer dizer que seja obrigatório, não é? Não Os é convidados. exclusivo, não é exclusivo. Pois não. Então vamos lá. O que é que temos hoje para apresentar aqui para os nossos ouvintes? Bem, hoje decidi trazer um tema um bocadinho tabu, cada vez menos, felizmente, e também cada vez menos graças à nossa convidada. A nossa convidada é a Vânia Belis, que é licenciada em Psicologia Clínica, mestre em Sexologia e que escreveu em 2010 o primeiro livro nesta área da sexologia, o Ponto Q, sobre a sexualidade feminina, e em janeiro de 2016 foi coautora do livro e projeto na área de educação sexual, que é o livro que eu trago hoje à nossa Hora das Mães, que é A Viagem de Peludim. A Vânia tem aqui um currículo extensíssimo e que eu posso perder imenso tempo a falar sobre ele. Ela teve durante 3 anos no programa Curto-Circuito da SIC Radical, numa rubrica para adolescentes sobre sexualidade que se chamava Final Feliz. Colabora com vários projetos na área social e de educação sexual e de apoio às escolas. Participa frequentemente em programas de televisão e como colaboradora na parte da imprensa escrita nacional, é responsável por um projeto nacional de esclarecimento a jovens que utiliza o WhatsApp para esclarecimento de dúvida a jovens, que se chama Control Talk, e é doutoranda em estudos da criança na especialidade de saúde infantil pela Universidade do Minho. Bom dia, Vânia. Bom dia. Olá, bom dia. A Vânia tem aqui um currículo extensíssimo. Eu nem abordei muitos dos temas, mas a Vânia é uma especialista em sexologia que agora, no âmbito do seu doutoramento e no âmbito do livro que escreveu aqui em parceria com a Sara Rodi, que quer desmistificar a parte da educação sexual na pequena infância, na primeira infância, não é? Bem, então eu, em primeiro lugar, quero agradecer desde já a todos que nos estão a ouvir e que vão prestar, espero eu, muita atenção a este tema que, como a Susana disse, é realmente um tema tabu, é um tema que normalmente eu não sinto que os pais tenham particular interesse, porque normalmente acha-se que vamos falar da sexualidade com os jovens ou com os meninos na puberdade, quando apareceu o período às meninas. As pessoas acham sempre estranho quando eu falo de falar com as crianças mais cedo e da primeira infância e desta fase das perguntas que surgem logo aos 3, 4 anos. E então as pessoas ficam sempre um bocadinho na dúvida: o que é este projeto do Peludim? Porque é que eu me lembrei de começar com as crianças tão cedo? E a verdade é que tem a ver muito com o desenvolvimento infantil e com o facto de nós sabermos que as crianças são seres muito curiosos e que aprendem tudo à sua volta e que a sexualidade não é prova disso também. Portanto, a sexualidade é um dos temas que também interessam às crianças. Claro que interessa sempre nós desmistificarmos que a sexualidade adulta não tem nada a ver com a sexualidade infantil. Quando nós falamos de sexualidade na primeira infância, falamos da descoberta do corpo, falamos da importância que existe para os pais falarem do corpo sem tabu, explicar os nomes corretos das zonas do corpo, principalmente das partes íntimas, de forma a que as crianças, ao longo do seu crescimento, possam perceber que essas partes íntimas são tão normais como outras partes do corpo. Claro. E a verdade é que, se pensarmos bem, nós chamamos à vulva, à vagina, imensos nomes diferentes, e ao pênis igual, enquanto para outras partes do corpo nós não fazemos isso. E ao termos esta dificuldade, nós também passamos a imagem que falar sobre estes temas não é certo ou que está errado. E então eu, depois de ter trabalhado com mulheres e adultos e depois de ter passado pelos jovens, achei que era prioritário começar pelas crianças mais pequeninas, ajudando as prevenir, crianças, não é? e ajudando quem educa também a fazer este trabalho. Claro. Porque muitas das vezes, Susana, os problemas que nós temos são pais que têm dificuldade até com a sua própria sexualidade
e que por causa disso também não conseguem falar destes temas de forma descontraída, não é? Deixa-me só dizer, Vânia, que eu adorei aqui o prefácio do Dr. Mário Cordeiro ao vosso livro. Logo no primeiro parágrafo, em que ele diz: já passaram os tempos em que as crianças não tinham direito a uma coisa chamada sexualidade. Durante largos séculos, a sexualidade caía do céu na adolescência, como se fosse um raio divino, e só depois dessa idade se admitia que o ser humano fosse sexuado. Eu acho que isto é fantástico, está fantástico esta introdução, sem dúvida. Porque nós achamos que as crianças são assexuáveis, e o mesmo se passa depois quando falamos com crianças com necessidades especiais ou até pessoas portadoras de deficiência. Também achamos que essas pessoas todas são assexuáveis, também achamos que os séniores não fazem sexo. Portanto, fica-nos aqui uma etapa do desenvolvimento humano onde supostamente nós temos sexo, que é quando nos reproduzimos. E isso não corresponde à verdade. Nós sabemos, por exemplo, que nos mais velhos é onde estão a aumentar mais a prevalência de algumas infecções sexualmente transmissíveis. Isso significa que as pessoas mais velhas fazem sexo, e têm uma sexualidade muito gratificante, às vezes até mais feliz do que as pessoas mais novas, do que os adultos mais novos. As crianças, existem muitos mitos, normalmente associados à estimulação. Eu recebo muitos mails de pais preocupados com o facto dos meninos e as meninas se tocarem, sem perceber muito bem como é que devem lidar com isso. Pronto, são coisas que preocupam os pais porque existe realmente desconhecimento. Este trabalho de doutoramento, o que vai tentar permitir fazer é perceber o que é que as crianças dos 4 aos 6 anos sabem sobre sexualidade, depois o que é que os pais sabem sobre sexualidade infantil e o que é que os educadores sabem. Portanto, vamos tentar aqui fazer um levantamento do conhecimento e das dificuldades de pais e de quem educa, para depois também traçarmos aqui um plano de intervenção para trabalhar desde cedo a sexualidade, que é uma coisa que já é trabalhada noutros países do norte da Europa, por exemplo, e que nós ainda temos dificuldade em mexer. Vânia, diz-me uma coisa, é importante também referir, e melhor do que ninguém tu podes ajudar a elucidar, que esta questão da educação sexual permite também promover a igualdade de género e prevenir a violência sexual. Explica-me lá como é que, o porquê. Isto para mim é óbvio, mas acredito que para algumas pessoas possa não ser o porquê da questão do conhecimento da educação sexual e da desmistificação da educação sexual permitir então promover e trabalhar nesta área de prevenção tão importante, cada vez mais importante e cada vez mais em voga. Bem, e tem a ver para já tem a ver com o que é o conceito de sexualidade. Que o conceito de sexualidade não é sexo, não é genitalidade, ou então não é só sexo e só genitalidade. É um conjunto de outros fatores, é o respeito por mim, pelo outro, são os afetos, as emoções, a proteção, quer dizer, há aqui imensas coisas que entram neste conceito e as pessoas normalmente acham que quando nós falamos com as crianças nós só vamos falar de sexo, ou que é errado, nós não vamos falar de sexo com as crianças pequeninas. Agora, nós falamos muito por exemplo, da questão em relação à prevenção da violência sexual. O nosso corpo é especial, nós devemos proteger o nosso corpo, existem zonas íntimas que nós temos que proteger. Se a criança não souber o que é a vulva, ou não souber o que é o pénis, como é que ela vai conseguir proteger-se e como é que ela vai conseguir falar e fazer um relato de alguma coisa que lhe aconteça de errado, né? Se um homem adulto mostrar um pénis a uma criança de 4 anos, será que a criança vai conseguir falar sobre isso? Ela tem que perceber que o corpo dela é de uma maneira, que o corpo adulto é de outra. E nós falamos com as crianças pequeninas do que é o corpo da criança, do que é o corpo do adulto, quais são as transformações, para que a criança também fique mais protegida e para que ela também fique com uma série de competências para proteger o seu corpo e para se proteger em relação a situações de violência e de abuso. Claro, perceber a sua intimidade, não é? Sim. Perceber a sua... Quais é que são as zonas que são íntimas e que são suas e que devem ser, ok, não tem problema nenhum se uma criança se tocar, mas tem que perceber que há certas coisas que têm que ser na sua intimidade. Exatamente, porque, por exemplo, quando os pais apanham os meninos ou as meninas a tocarem-se,
Nós tentamos que os pais não reprimam a criança, mas que depois, vamos imaginar que a criança está a fazer isso no supermercado ou na casa de uns amigos. Tentamos que a criança perceba que aquele não é o sítio exato para mexer no seu corpo, da mesma forma que nós, quando queremos fazer cocó e xixi, vamos a uma casa de banho e não fazemos à frente de outras pessoas. Portanto, este conceito de privacidade com o corpo é uma coisa que deve ser ensinada desde cedo às crianças. E desde cedo é a partir do momento em que eles começam a compreender as coisas. Porque as crianças, mesmo sem falar, elas apercebem de situações. Por exemplo, em relação à questão da igualdade de género. O bebê nasce, quem é que cuida do bebê? Normalmente as mães, são elas que dão a mama, são elas que alimentam, não é? São elas que trocam fraldas, são elas que prestam mais cuidados ao bebê. Esses cuidados também devem ser ao máximo divididos pelas figuras paternas ou por uma figura masculina, porque há muitas mães que estão sozinhas, mas têm amigos, têm avós, têm tios. A criança tem que ter uma referência de que homens e mulheres podem cuidar, homens e mulheres podem proteger e que homens e mulheres podem brincar com aquilo que quiserem, fazer aquilo que os dois quiserem. Por exemplo, nós não devemos, e muitas vezes os pais, são eles que criam um universo para a criança ainda não nasceu e já tem um quarto cor-de-rosa, um quarto azul à espera dela, sem que os pais saibam se a criança vai ser feliz naquele cenário. Somos nós que idealizamos e fantasiamos aquilo que damos às crianças. Se elas brincam com o carrinho ou com a boneca, não é porque elas foram ao continente comprar, é porque os pais lhes deram esses brinquedos. E porquê é que nós compramos umas coisas para os meninos e para as meninas? Porquê é que vestimos os meninos de uma maneira e as meninas? Porquê é que dizemos ainda aos meninos que eles não podem chorar? Porquê é que dizemos às meninas que elas são princesas e bonitas? Tudo isto condiciona mais tarde a felicidade das crianças. O que nós tentamos é criar cenários onde a criança possa exprimir-se de uma forma mais livre e que os pais estejam atentos a estas coisas que podem limitar a felicidade das suas crianças no futuro. Então aí nós falamos de prevenção de violência de género, não é? Porque no caso do Pelourinho nós temos uma imagem que o pai está a aspirar a sala e eu quando levo o livro às escolas, eu tenho muitos meninos que quando eu pergunto, então vamos ver como é que é com a vossa casa. Quando o pai está, quando a mãe está na cozinha, onde é que está o pai? E os meninos quase todos dizem, está na sala, está no sofá, a ver a televisão, não é? Eu no outro dia tive uma educadora que me disse que numa casinha de bonecas, um menino com 4 anos se sentou e disse à menina, vai buscar uma cerveja. Pois. Não é? Todas estas coisas são coisas que a criança aprende. Às vezes os pais dizem assim, eu não falo com o meu filho sobre sexualidade. Mas falam, podem não falar de forma exprimem, não é? Eles não falam, mas a linguagem oral não é de todo a maior porcentagem da nossa linguagem corporal, não é? Quando os pais mudam a televisão a correr porque há um casal homossexual que se beija, eles estão a comunicar que aquilo não é certo, que a criança não pode ver, que é errado. Né? As crianças absorvem. Eu tenho muitos discursos de crianças que eu percebo que aquilo vem de casa, não pode ser de outro sítio. Claro. Não é? Quando nós ouvimos as crianças dizer 2 homens que se beijam são paneleiros e nós da escola, a função formal da escola é dizer que são homossexuais, pois se a família quiser chamar outros nomes, pois isso é do cenário da família, mas cabe à escola uniformizar e permitir que os direitos sejam iguais para todos. Claro. Esse é o papel da escola, não é mudar os valores da família, que é uma coisa que os pais têm muito receio. Os pais têm receio. Eu estou a criar o meu filho ou a minha filha a dizer que ela tem que ser virgem até ao casamento e ela vai para a escola e dizem que não. Não, ninguém diz isso às crianças nem aos jovens. Ajudamos é que eles tenham espaço de reflexão e capacidade sobre pensarem sobre as suas atitudes e comportamentos. Essa é a função da educação formal. Não, e eu acho que o mais importante para mim, como mãe, que este livro me fez foi despertar para uma série de estratégias para abordar aqueles temas que até para nós pais, para mim também, não vou dizer que sou diferente dos outros pais, não são fáceis de abordar. Nós aqui no livro temos estratégias, porque o livro é fantástico, porque além de ser um livro para crianças dos 3 aos 8 anos, ou principalmente dos 3 aos 8 anos, tem também um guia no final do livro para apoiar os pais, os professores e os educadores a trabalharem, a explorarem a história e a explorarem os assuntos nesta área.
não é? E eu acho que foi muito bem feito, além de toda a ilustração e a história ser muito gira, todos os trabalhos que podem ser feitos em termos de familiares ou nas escolas, mas eu falo por mim em termos familiares, é o que eu tenho estado a fazer com o meu filho. É muito bom, desde a chegada dos irmãos à questão das diferenças entre as meninas e os meninos. Eu cheguei à conclusão que o meu filho achava que as meninas eram meninas porque tinham o cabelo comprido. E eu, Sim. Aí eu estou a falhar em qualquer coisa. Tenho que trabalhar. Ainda bem que o livro chegou e chegou em boa hora. E acredito que hajam outros pais que não têm noção de que nível de conhecimento os seus filhos têm, porque não falaram sobre o assunto e porque nem sequer pensaram sobre ele. É uma tomada de consciência, é a tal questão que eu falo sempre, que nós não estamos alerta após vários assuntos se não lermos sobre eles e se eles não nos caírem de paraquedas. E é por isso também que eu te trouxe aqui para que aqueles pais que ainda não tiveram o clique sobre, estes são assuntos que eu também tenho que falar com os meus filhos e que também é a minha responsabilidade iniciar a conversa por aqui para não cair de paraquedas na adolescência. E então por isso é que eu te convidei para estares aqui Para mim, Susana, deixa-me partilhar uma coisa contigo. Para mim é muito preocupante. Eu tenho feito agora algumas sessões com outro grupo, que são as meninas na puberdade, porque vamos ver a puberdade, no caso das meninas, ela precisa ser trabalhada de uma forma diferente dos meninos, porque as transformações físicas são maiores e porque as meninas acabam por ter a menstruação, que é uma coisa muito difícil de lidar e de falar sobre ela. E o que eu verifico é chegar às escolas com meninas com 10 anos ou 9 anos e elas não terem conhecimento sequer do que é da genitália externa, não perceberem de onde é que foi o período, porque é que se vai ter o período, terem muito medo em relação ao sangue. Sim, porque acham que há pessoas que acham que é uma ferida, quer dizer, têm noções completamente erradas sobre o período. Sim. Porque o que lhes é transmitido é que dói, é que tem sangue e muitas vezes Mas o sangue... estes conteúdos dão-se no 3º ano do primeiro ciclo. Pois. Mas, quando pegamos no livro do 3º ano do primeiro ciclo, nós vemos o aparelho interno e raramente vemos uma imagem, por exemplo, do aparelho externo. E nós não somos só aquilo que temos cá dentro, não é? Como é que eu posso só falar à criança da genital interna e não falar do resto? Portanto, há aqui uma série de coisas que realmente todos temos dificuldade em falar, mas temos é que perceber e ter a consciência que a ausência de se falar sobre isto, porque antigamente nós descobríamos, Susana, antigamente os pais não falavam sobre isso e nós entre pares íamos descobrindo. Neste momento os pais têm que se preocupar porque há informação em todo o sítio. A criança num segundo escreve sexo no Google e tem acesso a tudo e mais alguma coisa. Pois. E os pais têm que estar atentos para isto. Já não dá para continuar de portas fechadas para este tema. E se realmente queremos que as nossas crianças sejam jovens e adultos mais felizes, nós temos que começar a falar com eles sobre emoção, sobre relação com o outro, sobre afeto, sobre amizade, sobre confiança, sobre respeito, e isto é tudo educação sexual. É isto que as pessoas precisam de saber. As pessoas não precisam todos estar à vontade e o livro é muito importante, mas também não vai ajudar se as pessoas não tiverem uma predisposição para querer falar sobre o assunto. Mas é um começo e a pessoa, só o facto dos pais assumirem eu não sou capaz, já nos dá uma ajuda também para trabalhar com estes pais, para os ajudar a enfrentar as dificuldades, porque o pai pode não conseguir estar a tomar um banho ao pé da criança ou mostrar uma parte do corpo ao pé da criança e é melhor, se ele não está confortável, que não o faça. Mas podemos ajudá-lo a trabalhar algumas estratégias para que ele faça com que o filho veja aquilo que para ele é difícil de uma forma mais facilitada. Claro. E é esse o nosso desafio. Claro que gostava muito de fazer workshops e ter 30 ou 40 pais na sala. Se calhar as pessoas preocupam-se mais com outras coisas que transtornam mais a sua vida e porque ainda não dão o devido valor a este tema dentro do que é a saúde, porque cada vez mais a educação sexual está dentro da educação para a saúde. Claro. E está dentro porquê? Porque a violência sexual
é uma das maiores preocupações da Organização Mundial da Saúde em relação às crianças, porque nós temos que perceber que as coisas não acontecem só aos outros, e a violência sexual não é só uma violação, é mostrar alguma coisa que a criança não tem capacidade para perceber, é tocar, é mexer, é pedir para fazer. Portanto, há aqui uma série de coisas que as pessoas também não sabem, e quando damos estas formações, as pessoas, se calhar, quase todas já passaram por situações de violência. Quem é que não foi apalpado num transporte público? Quem é que nunca viu uma pessoa nua adulta à frente? Claro. Portanto, e este trabalho é mesmo importante, e esperemos que estes resultados do doutoramento possam também clarificar e ajudar para isso. Vânia, e eu, em nome pessoal, e acredito que em nome de muitas mães, agradeço o trabalho que estás a fazer e quero deixar aqui a informação para que os pais que queiram procurar este livro, é A Viagem de Peloudim. Eu depois vou colocar no Facebook. E temos o site do Peloudim, que é www.peloudim.com. Exatamente. E que, de certeza, se tiverem questões, podem colocar à Vânia. Vânia, nós já estamos aqui no limite do tempo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço e acredito que depois temos outros temas, porque este programa é a Hora das Mães e nós, como mães, também somos mulheres, e a Vânia tem um livro fantástico que é o Ponto Q. Quem sabe um dia falamos um bocadinho sobre sexualidade feminina também aqui. Eu quero-te agradecer, muito obrigada, e espero em breve trazer-te a Tavira para um workshop, porque estou sempre a aprender contigo e é tão bom falar sobre estes assuntos sem tabus. É para mim também um privilégio darem-me a oportunidade de divulgar o projeto e este trabalho. Obrigada, Vânia. Um beijinho. Um beijinho e até breve a todos. Até breve. Ora bem, um momento importante este para partilharmos com os nossos ouvintes uma quarta-feira ainda mais rica do que é habitual no que diz respeito à informação, certo, Susana? Sem dúvida. E é tal questão, tentar eliminar os tabus e apelar à consciência e à responsabilização de cada um, e de cada pai, de cada educador, de cada professor, porque temos que ser nós também a abordar estes temas. Não são temas fáceis, mas educar não é fácil. De que maneira? A vida em geral não é fácil, não é? Viver... bonito, mas depois também se torna muito bonito vermos aquilo que não foi fácil para nós trabalhar e debater e falar, e depois vermos os frutos também é tão bonito. Por isso não é fácil. São desafios, assim, são desafios, completamente. Não é fácil que depois se torna fácil, é só um empurrão. É verdade, mas pronto, o viver é assim mesmo, é ultrapassar etapas, metas e descobrir-nos a nós e ajudar a descobrir os outros e as crianças, e no que diz respeito ao aspecto das crianças, enfim, o mundo, que é isto que gostamos de partilhar. Sempre aqui na Hora das Mães, riquíssima esta quarta-feira, já está em forja a próxima. Já está, mas eu vou manter em Claro que sim, até lá vamos dar essa possibilidade de que quem quer saber mais, que fique atento ao que vai ser na próxima semana. E se tiverem dúvidas também para a Vânia, se não conseguiram perceber exatamente o nome, podem colocar as dúvidas no Facebook ou à rádio. Vamos colocar também a capa do livro para que seja fácil também interpretar. Sim, eu já coloquei ontem e vou voltar a colocar. Eu acho que falem sobre isto, perguntem. A Vânia tem estratégias infinitas e muito práticas e muito boas para falar sobre estes assuntos, e perguntem, vão ficar surpreendidos. Naturalmente. Bom, Susana, pomos ponto final no nosso apontamento, mais uma quarta Hora das Mães. Para a semana, se Deus quiser, cá estaremos de novo. Então até lá. Até lá, muito obrigada. Obrigada. Adeus.